Vamos, não deu vamos ver. demonstração nesses 2 jogos, né? É. Porque, assim... Não foi bem. Ainda não foi bem, concordo com você. O próprio Felipe coloca ali na entrevista, perguntaram para ele sobre o Gabriel, ele fala assim, ele executou tudo que eu pedi. Mas a gente fala de fase, ele estava reconhecendo que, na verdade, o Gabriel, em outras palavras, ele estava reconhecendo que o Gabriel não jogou nada, né? Ontem, o jogo contra o Bahia, ele recebeu uma bola na cara do gol, logo no início, deu um chute, um peteleco para a defesa do Marcos Felipe, e já no jogo contra o Corinthians, também, apesar de ter quase feito um gol ali de letra e tal, não sei o quê, não esteve bem também em termos de conclusão. Aí falou assim, vamos dar tempo ao Gabriel. Foram dados quase 2 jogos inteiros. Quantos jogos mais vai ser necessário? Porque, assim, tem 10 jogos de brasileiro e tem 2 ou 4 jogos de Copa do Brasil. Quanto tempo vai demorar para o Gabriel se recuperar? 15? Mas olha aqui, Rodrigo, a gente podia estar conversando isso aqui mesmo e tendo dito, olha, o Gabriel fez 2 gols. Porque o Gabriel teve um gol anulado por um VAR que eu acho extremamente discutível, e ainda que esteja impedido, é aquele impedimento milimétrico. Ele fez aquele gol. E a letra que ele ia fazendo o gol, o Hugo Neneca fez uma defesa monstruosa. Monstruosa. Ou seja, nós poderíamos estar falando aqui o seguinte, o Gabriel em 2 jogos fez 2 gols. Será que a nossa análise seria a mesma? Eu concordo que, de uma maneira geral, ele não jogou bem. Concordo mesmo. Ele deu muito pouco jogo ao time, Renato. Inclusive, eu vi uma discrepância em relação ao restante do time, que todo cresceu e estava ofensivamente todo mundo girando. Eu acho que, minha visão hoje, pode ser que ele se recupere, não acho que é uma coisa absurda pensar isso, mas, assim, hoje, jogando como você tem poucos jogos decisivos, eu não sei se daria tanto tempo assim, não. Tendo um jogador, por exemplo, que não é a característica de jogar ali, mas como Plata, porque já se revelou que é melhor deixar o Bruno Henrique onde ele está, ali mais para a esquerda, ele está rendendo melhor, o que estava ele ali no meio foi uma tentativa do Tite que acabou não dando certo, tentativa meio desesperada ali porque não tinha, né? Mas se você tem um Plata ali, de repente faz ele sair um pouco da ponta, mas entrando mais para o meio, é uma outra oportunidade, deixa um segundo tempo, o jogador que dá mais volume de jogo do que o Gabriel hoje. Eu não sei se dá para deixar assim, 10 jogos para o Gabriel se recuperar. Eu acho que, obviamente, o Felipe Luiz espera que se recupere menos do que isso, né? Eu acho que o Felipe Luiz não vai esperar 10 jogos para o Gabriel se recuperar. Ele já deu 2 jogos, exatamente. Eu acho que ele vai dar pelo menos mais uns 2 jogos ao Gabriel. E eu acho que o Gabriel vai fazer gol nesses próximos jogos. Porque, apesar de reconhecer que jogou mal, ele teve 2 gols para fazer. E esses gols que eu citei, ao contrário do chute, um peteleco que ele deu quando ficou na cara a cara com o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, esses 2 lances, um ele botou lá dentro, e o outro, o Neneca fez um milagre. Enfim, eu só acho o seguinte, que é a melhor opção. O Plata seria uma improvisação. O Plata ainda nem se firmou na posição dele. Será que seria melhor improvisá-lo no lugar do Gabriel? Eu acho que não. Eu acho que o Felipe Luiz está indo pelo caminho certo. Até porque o Carlinhos, dentro das limitações dele, ele também não pode jogar a Copa do Brasil, né? Então, tem esse problema aí que o Felipe Luiz precisa enfrentar também para manter o Gabigol com ritmo de jogo, enfim, com mais minutos também. E eu vejo o Gabigol mais confiante, né? Óbvio, tá na cara dele que ele gostou da mudança de treinador, tá mais confortável agora com o Felipe Luiz, conversa muito com o Felipe no jogo, nesse primeiro jogo dele no Maracanã, a gente viu ali, né? Acompanhou a movimentação do Felipe Luiz no campo, conversa bastante, chama muitos jogadores para conversar, já dá muitas orientações também. É um estilo diferente do Tite, mas ao mesmo tempo o Tite também falava bastante. O Gerson vai ali muito, né? Conversar com ele, enfim. Muita comunicação e é algo que se estende também para os treinamentos, pelo que a gente tem ouvido também, desses primeiros dias de Felipe Luiz. Ele vai ter a data FIFA inteira pela frente. Agora pode falar, Renato. Outra diferença que nós não falamos aqui, mas que eu acho que merece registro, para melhor, assim, incomensuravelmente, são as entrevistas, gente. Como é bom ouvir o português correto, como é bom ouvir respostas para as perguntas que são feitas e não tentativas de enrolar para falar outra coisa. Como é bom ter um técnico direto e reto, gente. As entrevistas do Felipe Luiz são excelentes. Ele não deixa nenhuma pergunta sem resposta, pelo menos até hoje, nas 2 entrevistas que deu. Perguntado sobre isso, respondeu isso.
perguntado sobre aquilo, respondeu aquilo. E a linguagem, gente? O Tite era o especialista em inventar histórias para tentar dissimular. Eu não poupo, eu cuido. Porra, isso é uma das coisas mais ridículas que eu já vi numa entrevista coletiva de treinador. O cara, para não dizer que poupa, diz que cuida. Gente, o Felipe é o contrário. O Felipe é direto e reto e fala um português perfeito. Dá gosto de ouvir as entrevistas coletivas do Tite. Do Tite, não, olha só, meu ato falho. Do Felipe Luiz. Nas do Tite, ou eu dormia ou eu me irritava. Normalmente as duas coisas. O Felipe sempre foi bom de entrevista, sempre foi muito interessante conversar com ele. E aí agora ele tá. A primeira entrevista dele, eu tava lá no Ninho, foi muito boa também, foi bem esclarecedora também sobre o que ele esperava, né? Lembrando que quando a gente aqui tava aqui semana passada, né, conversando sobre essa chegada do Felipe, ele ainda tinha sido anunciado como interino. E aí o Marcos Braz admitiu que ele cometeu um ato falho ali e fechou com o Felipe Luiz até o final de 2025. Inclusive, eu sei que esse assunto meio que passou semana passada ali, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa decisão da diretoria? Rodrigo, você primeiro, essa decisão da diretoria de efetivar o Felipe até o final do ano que vem, já também pensando meio que com o que foi com o Tite ali, né, de botar ele já esse ano para começar um planejamento já para o ano que vem, tentar recuperar aí esse Flamengo para a reta final da temporada. Eu acho que é uma decisão que tem muito pouco efeito, digamos assim, para o ano que vem, se a campanha não for boa. Porque efetivou até o final de 2025. Se ele não ganhar a Copa do Brasil e o brasileiro, de fato, escapar como... Né, é o cenário mais provável, embora tenha uma chance, mas é o cenário mais provável. Vai estar o contrato lá, tenho certeza que, como ele é uma pessoa querida no clube, independente de quem for o presidente, vai mantê-lo em algum cargo, mas ele vai acabar, de repente, não sendo técnico, entendeu? Então, tipo, não é uma decisão meio marqueteira, no sentido de, vamos mantê-lo até o fim de 2025, não é uma garantia que nem o Landim, nem o Dunche, nem o Marcos Braz possam dar nesse momento. Eles mesmos não sabem se vão estar lá depois. Se eles estiverem, aí sim eles vão poder ter a possibilidade de manter o Felipe Luiz até lá. Mas mesmo eles estando, vai depender do que acontecer nesse final. Porque ele já falou aqui, o Felipe tem enorme potencial como técnico, mas ainda é o início da carreira dele, tem 2 jogos. A gente vai ter o desenrolar desse fim da temporada, vai acabar sendo... Vai ficar aquela questão, será se não conseguir tudo que se espera, assim, uma expectativa altíssima que se jogou desse início, aí já vão colocá-lo em questionamento injustamente, porque ele acabou de entrar. E tem pouca coisa que ele possa... O que ele conseguiu até agora é importante, mas é num período muito curto. Ele mesmo falou que só usou vídeo até agora, vai começar a treinar de fato o time agora. Começar a conseguir implantar alguma coisa de treino. Então seria até um julgamento injusto. Eu acho que decidir que ele vai ficar até 2025 é puro marketing, porque não tem efeito nenhum nesse momento. Vai depender do que o desenrolar a temporada e a eleição. Renato, você curtiu a decisão da diretoria? Acho que internamente, pelo que eu ouvi, assim, rolaram alguns questionamentos, né, de pessoas ali que estão envolvidas com a direção também, sobre deixar isso para o ano que vem, né? O que você achou? Eu achei irresponsável. Irresponsável. Com o próprio Felipe Luiz e com o Flamengo. Um presidente que vai disputar uma eleição ainda, que não será ele o candidato, é o Rodrigo Dunche. Tudo bem, a gente sabe que ele vai ser o CEO se o Dunche ganhar, vai mandar mais do que está mandando até agora e ainda vai ser pago para isso, mas eu achei irresponsável, porque ele tem muita chance de perder também. E aí, um desses candidatos, por exemplo, pode já estar com um técnico resolvido na cabeça. Não está falando ainda, mas muito provavelmente já pensou qual seria o técnico ideal dele. Pode ter alguém que já esteja conversando com algum treinador no exterior, em Portugal, ou na Arábia Saudita, sabe-se lá onde. Então, eu achei irresponsável. Eu acho que o correto teria sido fazer um contrato até o final do ano, renovável por mais tempo, se Flamengo e Felipe Luiz quisessem. Mas sem, por exemplo, multa rescisória e essas coisas. Porque é o que o Rodrigo falou. Está começando brilhantemente, mas pode amanhã ou depois perder a Copa do Brasil e não render o que se esperava exatamente no brasileiro. E aí você tem um ano de contrato que vai ter que ser rompido. Então, eu achei irresponsável. Eu acho que o correto teria sido acertar com ele até o final do ano e dizer, olha, aqui no teu contrato tem a opção de renovação por mais um ano ou 2, o que for, desde que clube e você cheguem ao acordo.
aí se rediscute salário e tudo. Agora, meter logo 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, eu achei de uma irresponsabilidade total. Eu não sei, eu tenho um temor que é assim, se o Felipe Luiz não for assim, explodir nesse final de temporada, que seria absolutamente normal, o Flamengo perder essa cabeça que é o Felipe Luiz, que seria importante para o futebol do Flamengo, independente do cargo que ele ocupasse. Porque vai se criar uma expectativa e ele mesmo pode virar e falar assim, agora quero seguir a carreira de treinador, entendeu? E é um risco que se corre, de fato, dentro desse cenário aí, porque ele seria um cara muito útil aí dentro, mesmo que fosse em outro cargo eventual. Até para as categorias de base, ele vinha bem já, os garotos gostam de treinar com ele, enfim. Conheceu a base toda ali, né? Começou no Sub-17, foi para o Sub-20. Óbvio que são 9 meses, mas ao mesmo tempo foram 9 meses de imersão total ali nesse universo da base. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa resposta do Felipe Luiz e do elenco dentro do Flamengo. O pessoal está comentando aqui sobre o Gabigol. O Laércio falou que o Gabigol nunca foi espetacular, apenas médio para bom. O Dudu Campos falou que o Felipe Luiz é muito inteligente. E o Gustavo falou que o Gabigol já deu uma resposta que fez um gol legítimo, que foi o que o Renato também comentou sobre. Não foi legítimo, foi anulado porque por foi uma anulado, linha... mas que teria sido mal anulado, né? Essa a percepção aqui do Gustavo. E o Peu falou que a escalação do Gabigol está sendo muito boa para o clima do time. Vamos ver, né? Eu acho que o clima como um todo melhorou, porque também chega um novo trabalho, é um treinador que já conhece esse elenco, que jogou com 21 jogadores que estão no elenco principal. Então, naturalmente, o clima ali vai mudar, porque é uma proposta completamente diferente do Tite. A gente até falou aqui, né, que o Tite não tinha problemas de relacionamento com o elenco, como outros anteriores tiveram, como o Sampaoli, por exemplo. Mas, enfim, o ciclo se encerrou também. Enfim, tem muitas nuances aí dentro desse cenário. Eu acho que para o Gabigol, realmente, claramente, ele está mais confortável. E alguns jogadores que são mais próximos dele também vão estar. Flamengo entra agora na data FIFA, saiu agora até, inclusive, agora há pouco, a convocação da seleção uruguaia, confirmando, né, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Varela entre os convocados. Então, o Flamengo nessa data FIFA vai ter Gerson e Fabrício Bruno com a seleção brasileira, o Pulgar na seleção chilena, De La Cruz, Arrascaeta e Varela no Uruguai, e o Gonzalo Plata também, que voltou a ser convocado pela seleção do Equador, depois daquele problema, né, de indisciplina que ele teve ali antes da Copa América. São 7 convocados. Poderiam ter sido 9 se o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz tivessem sido convocados também na seleção brasileira. Eles estavam na pré-lista ali do Dorival, mas acabaram não sendo chamados. Lembrando que se alguém se lesionar, né, num episódio de lesão, eles ainda podem ser chamados. Já bati na madeira aqui. Mais um contundido, não, pelo amor de Deus. Não, mas seria um contundido na seleção, né? No Flamengo, espero que não, que ninguém se machuque. Renato, quais são as prioridades do Felipe? São menos 7 jogadores, grande parte deles sendo titulares, né? Nesse momento com o Felipe Luiz. Mas quais são as prioridades do Felipe aí nesse período de data FIFA? O Flamengo que está de folga até amanhã, quarta-feira, se representa no Ninho do Urubu para começar esse trabalho pensando no Fla-Flu e depois na semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que a prioridade é ele conseguir treinar em campo o que ele quer. Porque até agora ele praticamente só treinou mostrando vídeo. Eu aposto que os vídeos de 2019 estavam entre os que ele mostrou. Talvez alguns de jogos recentes do Flamengo em que ele notou, percebeu alguns defeitos que ele precisava corrigir. Mas a verdade é que o treinamento do Felipe Luiz até então é papo e vídeo. Teve 2 diazinhos de treino. Ninguém faz nada em 2 diazinhos de treino. O que ele vai poder fazer nessa data FIFA é treinar realmente em campo e corrigir em campo as coisas que ele já observou nesses 2 jogos. Vai estar sem 7 jogadores? Vai, mas de qualquer maneira ele tem muita gente. Por exemplo, o jogo, o Fla-Flu, muito provavelmente vai ser sem os 7. Talvez 1 ou 2 que venham bem, mas é muito complicado. Os caras chegam, tem um dia e tem o jogo. Então, ele vai talvez treinar o time que vai jogar no Fla-Flu. A zaga é completa, não está faltando ninguém. O Wesley, graças a Deus, o que pareceu ser uma distensão muscular séria, na verdade era apenas uma cãibra. Então, a defesa, o Rossi, a defesa é todos médicos. Ele vai ter que quebrar a cabeça para montar ali o meio-campo. O Alcaraz está pedindo passagem. Aliás, o Alcaraz é um daqueles erros que eu não perdoo no Tite.
Gente, como é que ele não botou o Alcaraz no jogo contra o Peñarol, gente? É inacreditável isso. E o time sem chutar gol, né? É o cara que mais gol. Chuta. Pô, gente, eu acho que ele esqueceu. Falando sério, eu acho que ele esqueceu. Porque não é possível. Você bota o Davi Luiz de centroavante e tendo do seu lado o Alcaraz. Mas, enfim, isso já passou. Mas, então, o meio-campo vai ter o Alcaraz. O ataque, o Bruno Henrique está ali, o Gabriel está ali. Ele talvez tenha que botar um Michael mais pela direita. Não sei como é que ele vai montar. Mas eu tenho a sensação que ele vai treinar o time que vai jogar o Fla-Flu. O time que vai jogar o Fla-Flu vai ser treinado nessa semana. E aí, se chegar... O Gerson chegou bem. O Gerson joga todas, né? O Gerson, ele já disse que ele não gosta de ser poupado. Se o Gerson chegar bem, não tiver jogado os 2 jogos inteiros, pode entrar o Gerson no meio-campo. Aliás, eu vou fazer uma única crítica ao Felipe Luiz. Eu só sou elogio, mas tem uma coisa que eu não posso... Felipe Luiz, chega aqui, pertinho. Fala comigo aqui, pertinho. Alan, não, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, Alan, não. O Alan entrou e com 2 minutos tomou um cartão amarelo. Depois tentou dar um chutão para frente, a bola foi para o alto. Meu Deus do céu, Felipe, eu conheço você, sei que você é um cara observador, garanto que você já entendeu o que eu tanto falo. Alan, não, pelo amor de Deus, Felipe. Mas é isso que eu acho que ele vai treinar, Luísa. Ele é um cara que ele tem muito essa coisa, eu penso no próximo jogo. Ele disse isso já em entrevista. Então, ele está pensando agora no Fla-Flu. Quem ele vai poder escalar no Fla-Flu e que maneira ele quer que jogue esse Fla-Flu. Eu acho que vai ser isso aí, essa data FIFA. O Felipe evitou projetar, né, na coletiva ali depois do jogo, se ele está na briga do brasileiro, se não está, pode falar, Rodrigo. Não, é que essa questão no meio de campo, né? Eu acho que o Gerson é reserva na seleção, né? Então tem uma chance razoável dele poder jogar na quinta-feira por ter menos tempo, se ele só entrar no final. Não sei que o Dorival mude a cabeça. No primeiro jogo seja uma catástrofe, ele mude completamente o time e tal. Mas então o Gerson acho que tem mais chance. O De La Cruz em geral titular no Uruguai. Aliás, o De La Cruz, boa partida contra o Corinthians, mas contra o Bahia voltou a jogar mal, né? Então ainda não... trocou de técnico, mas ele continua com aqueles erros de passe, uns passos meio bobos, longe daquele De La Cruz clarividente ali no meio de campo. O Arrascaeta já achei que deu uma melhorada, que começou a achar algum jogo dele de associação ali, trazer coisas que a gente já viu do Arrascaeta lá atrás, De La Cruz ainda abaixo. Mas, assim, além do Gerson, se puder, o Alcaraz eu escalaria na posição do Arrascaeta, de repente, se o Arrascaeta não tiver condição. Porque ele jogando nessa posição mais na frente, ele foi melhor do que de segundo volante. E ele tem o chute, é uma característica diferente, ele não é um jogador de passes geniais como o do Arrascaeta, mas é de muita força, drible e chute forte da entrada da área. Então é um jogador que seria interessante ali, se tiver ele e o Gerson, por exemplo, jogando de meia, você resolvia depois ali atrás com o Everton Araújo e o Alan, eventualmente. Engraçado que com o Alan, com o Tite, ele tinha perdido um pouco a confiança do Tite, né? O próprio Tite tinha deixado ele atrás do Everton mas aí tem essa chance do Michael, aí já seria uma opção mais de ponta, né? Enfim, vai ter algumas outras... Mas se ele quiser manter o quadrado, ele poderia, de repente, usar o Alcaraz e o Gerson como meias ali e compor como volante. Tem algumas opções para jogar no Fla-Flu, não acho que é assim, terra arrasada. Eu vou dizer um negócio aqui que o Renato não vai concordar, porque eu sei que ele não gosta muito de jogador. O Wesley, se ele continuar crescendo do jeito que ele está, no futuro, e eu acho que não vai acontecer no Flamengo, vai acontecer quando ele estiver na Europa, ele vai entrar na disputa pela seleção brasileira na lateral direita.